Vamos orar todos juntos. Meu Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós todos que estávamos longe do Senhor Deus, recebemos a misericórdia do Senhor, o castigo, o juízo que nós merecíamos receber. O Senhor recebeu por nós, pelo seu sangue precioso, derramou por nós, nos salvou e nos permitiu para que pudéssemos nos tornar em seus filhos. Nós agradecemos essa esperança gloriosa que o Senhor tem nos permitido. Damos louvores e agradecimentos ao Senhor Deus. Durante uma semana que se passou também, nós estamos todos reunidos para aprendermos a sua palavra. Muitas pessoas participaram do seu seminário e nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido para que eles pudessem receber a salvação. E é essas pessoas que o restante de suas vidas possam viver de forma adequada para viverem conforme a sua palavra. Que a nossa vida, todos os dias, possa mudar, para que assim possamos nos encontrar com o Senhor no dia da sua vinda. Mesmo sendo pregada a palavra, se houver alguém que ainda não compreendeu a sua palavra, que o Senhor abra o coração para que possa compreender o verdadeiro amor e graça do Senhor Deus. Nossas igrejas que estão pelo mundo, todos os irmãos e irmãs que estão pregando o Evangelho, que o Senhor Deus possa sustentar através da mão de graça e poder, para que qual seja a dificuldade, eles possam vencer para conduzir muitos espíritos para que possam receber a salvação. Para aqueles que estiverem no meio da doença, no meio da dificuldade, que se Deus permita a graça, o fortalecimento da vida deles. Que o Senhor permita para que o restante de nossas vidas nós possamos viver conforme a sua santa vontade. Que o Senhor Deus possa nos ensinar a sua palavra, possa nos ensinar qual caminho devemos percorrer, a sua santa palavra. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos compreender cada momento mais. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 예, 찬송해 주시겠습니다. 주의 마음에 들어와 계시는 나라야
vamos todos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Lucas, capítulo 10. Palavra de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37, eu irei ler. Lucas, capítulo 10, versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Vamos ler até aqui. Durante uma semana que se passou, nós tivemos o seminário e todos os dias nos reunimos para aprendermos a palavra do Senhor Deus de forma esforçada. E muitas pessoas novas participaram dessa vez, compreenderam a graça de Deus e receberam a salvação. Nós cremos nisso e damos louvores e agradecimentos ao Senhor Deus. E as pessoas que receberam a salvação pela primeira vez, agora através desse seminário, e que estão presentes aqui para ouvir a palavra, eu dou as boas-vindas em nome do Senhor Deus. E para todos os irmãos que se esforçaram, oraram para que todos possam receber a salvação, todos os dias se dedicaram, irmãos e irmãs, eu agradeço a todos, porque o Senhor já disse que o Senhor, Ele se agrada mais quando um pecador se arrepende do que 99 justos que não têm o que se arrepender. O espírito de uma pessoa ser salvo é o que o Senhor Deus se agrada. Então nós também, de igual maneira que já recebemos a salvação, damos agradecimentos e louvores a Deus. Como na palavra de Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Esse evangelho, primeiro, já foi planejado pelo Senhor Deus desde a criação. Realmente Ele está governando sobre todas as coisas. Então, mas o maior trabalho que o Senhor Deus faz do que toda essa criação, cuidar, preservar este mundo, é salvar o espírito do homem. Então, tudo deste mundo é feito pela palavra e poder de Deus, mas salvar um pecador não é possível pelo poder e palavra de Deus. O Senhor precisou enviar o seu Filho unigênito para este mundo. Então, esse Filho unigênito, ele veio para morrer por todos os pecados do mundo. Morreu como propiciação pelos pecados.
E assim, ele perdoou o pecado de todos, para que todos aqueles que agora nele creem, o Senhor, ele cumpriu esse trabalho para que venha a salvação. Então, se ele não sacrificar o seu filho unigênito, não existe nenhuma outra possibilidade. Então, o Senhor, ele não pode fazer nenhum trabalho maior do que este, porque esse sacrifício foi feito pelo seu filho para nos salvar. É por isso que as pessoas que receberam a salvação primeiro precisam saber quão grande é essa salvação que tem, e já que sabem, precisam considerar o espírito dos outros de forma preciosa dessa maneira. Mas as pessoas que ainda não compreenderam essa graça do Senhor não sabem quão precioso e gracioso é essa salvação. Então, tem pessoas que questionam, dizendo: para que falar de salvação? Não, mas, se vocês tiverem a outra oportunidade, você pode receber de forma lenta, calma, não precisa apressar. Então, as pessoas, elas expressam, consideram pequenas, viram as costas. Então, como é que escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Não existe nenhum pecado que não possa ser perdoado, mas o pecado de rejeitar o Senhor Deus, o seu Filho unigênito, não existe salvação. Então, nós sabemos quão grande foi essa salvação, essa graça que recebemos. É por isso que pregamos o Evangelho para que outros espíritos possam receber a salvação. Nossos amigos, vizinhos, familiares, todas as pessoas que foram criados pelo Senhor Deus têm o Espírito e o Senhor Jesus morreu por todos os espíritos. É por isso que nós não podemos deixar de pregar o Evangelho para todos. Como em Salmos 118, versículo 17, ele disse: Não morrerei, mas viverei e anunciarei as obras do Senhor. Porque um dia nós iremos diante do Senhor Deus. O motivo de estarmos vivos neste mundo não é para que nós possamos comer, viver bem neste mundo, mas para que nós possamos pregar o Evangelho, para que mais espíritos possam receber a salvação. Esse é o trabalho do cristão. Então, o motivo de estarmos vivos sem morrermos é esse. Eu também, após receber a salvação, eu recebi a salvação e eu sempre pensei que durante 62 anos da minha vida eu estive pregando o Evangelho sem descanso. E tudo isso eu sei que o objetivo, que é pregar o Evangelho, o Senhor permitiu para mim. E o que eu gostaria de pedir para o Senhor Deus é que o Senhor me leve quando chegar o fim do meu trabalho. Porque eu penso que quando eu morrer é porque acabou o meu trabalho. Então eu não tenho nenhuma ambição, nenhum desejo neste mundo. Todas as coisas boas que existem aqui não podem nem se tornar 0,001% do que tem no céu. Nós sabemos que tem um trabalho a ser feito nessa terra, por isso que estamos vivos. Então, o Senhor, ele já disse para nós irmos para todas as nações do mundo para pregarmos o Evangelho. Então, esta é a ordem do Senhor Deus. Esta é a maior missão na face da terra. Esse é o objetivo da vida de um cristão. É por isso que, de qualquer maneira que seja, nós estamos tentando pregar o Evangelho, estamos nos dedicando, e nós não somente oramos pela missão mundial, mas nós nos sacrificamos. E nós estamos em 82 países diferentes. Nós temos 227 igrejas na Coreia do Sul, e nós temos 1.054 igrejas mundo afora, então é um número muito, muito grande, não é? Então, mas cada momento aumenta mais. Então, nós fazemos essa missão mundial, é o nosso maior objetivo. Nosso objetivo final. Então, todas as pessoas que ainda não receberam a salvação, realmente nós precisamos pregar o Evangelho para todas essas pessoas. Então, nós precisamos orar diante do Senhor Deus, agradecer ao Senhor Deus em todos esses pontos. Então, as pessoas que receberam a salvação agora nasceram como filhos diante do Senhor Deus. Então, agora nós cristãos, como é que devemos viver diante do Senhor Deus? Isso é algo muito importante. É muito importante o homem nascer nessa terra, mas também é importante saber como ele viveu neste mundo. Então, nós podemos dizer como é que os cristãos eles devem viver. Então, o cristão, se ele nasceu, ele tem o quê? Um crescimento. Então, recebe o cuidado dos pais, recebe o amor. E através desse cuidado, ele pode crescer cada momento mais. E assim ele pode fazer trabalhos incríveis também. Então, após a salvação,
Então, a salvação já temos recebido. Mas ainda existe as características concupiscência carnal dentro de nós. Então, seria ótimo se nós nos tornássemos em pessoas que não pecam mais. Recebemos a salvação. É bom? Então, mas vamos pensar. Tem uma pessoa que estava doente por muito tempo e agora restaurou a sua saúde. Quer dizer que ele se curou por completo. Já que ele se curou, mas ele sempre esteve doente durante um longo período de tempo, então ele está com a saúde debilitada ainda, não é? Não está totalmente restaurada a saúde. Da mesma maneira, ainda esse pecado, essa se mantém dentro de nós e é necessário que a transformação das nossas vidas. É por isso que cada momento mais nós precisamos nos parecer com o Senhor. Como em Mateus capítulo 5, versículo 48, ele já disse: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Então, o Senhor Deus é um Senhor perfeito. Então, mas como é que nós devemos nos tornar perfeitos como diante de como o Senhor Deus? Se o Pai é um Senhor incrível, o Pai, ele não fala assim: ah, filho, só seja metade como eu. Não, o Pai vai querer que você seja como o Pai, mesmo que você não consiga se tornar melhor do que Ele. Então, da mesma maneira, o Senhor Deus é um Senhor santo, bom, justo. É por isso que Ele deseja que nós possamos nos parecer com Ele. E isso não é pelas nossas forças. Isso é através do poder do Espírito Santo. Cada momento mais Ele muda o nosso coração. Ele muda a nossa personalidade. Quer dizer que essa personalidade antiga vai sumindo. Nós vamos sendo transformados. Quer dizer que esse formato santo vai sendo formado em nós. E nós vamos nos parecendo com o Senhor Deus. Como em Gálatas capítulo 4, versículo 10, apóstolo Paulo, versículo 19, apóstolo Paulo já disse: Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Então realmente sente a dor para ter o filho, dar a luz ao filho, mas a maior dor vem para criar também. Então nós sabemos, olhem para o mundo é cada momento mais difícil de vivermos. Quanto mais a civilização vai se desenvolvendo, a vida vai ficando boa, o problema espiritual já é impensado. As pessoas ignoram, não se lembram mais. Existem muitas falsidades no mundo também. Tem muitas pessoas que vão contra a verdade também. É muito complexo e difícil conseguirmos libertar essas pessoas. É por isso que é muito difícil pregar. Para pregar para uma pessoa é muito difícil. É difícil receber a salvação, mas pense bem, são iguais às dores de parto. Então, um cristão ele não pode simplesmente ser deixado. As pessoas que receberam a salvação primeiro precisam orar, ajudar, para que possam ser transformados por completo. Então, como é que uma criança que acabou de nascer, ela pode fazer tudo sozinha? Ela não consegue. Da mesma maneira, realmente, como toda a família vai ajudando para que um filho que nasceu possa crescer. Da mesma maneira, aqueles que receberam a salvação precisam conduzir para que aqueles que receberam a salvação agora possam ser bem conduzidos. Então, quando nós crescemos em uma certa quantidade, nós, como cristãos, podemos viver diante do Senhor Deus como filhos diante do Senhor Deus. Podemos salvar espíritos. Então, nós iremos nos dedicar dessa maneira. Então, existem muitos trabalhos que devemos fazer. Então, esse é o início. Mas nós temos recebido a salvação. Quer dizer que nós, como cristãos, nós, como filhos do Senhor Deus, quer dizer que a nossa vida se iniciou agora. Então, existem muitas coisas que precisamos aprender. Então, também a palavra diante do Senhor Deus, a graça, a verdade, como nós recebemos a salvação. Então, após recebermos a salvação, a nossa vida, o nosso coração que vai sendo mudado, a nossa vida diante do Senhor Deus também, realmente nosso coração, a nossa vida, tudo vai sendo transformado. As nossas palavras, as nossas falas, ações, tudo vai mudando. Por quê? Nós, cada momento, vamos nos parecendo com Cristo. E isso nós cremos, porque é a vida da mudança. Então, é por isso que nós podemos, com persistência, aprendemos a palavra, lemos a palavra, ouvimos a palavra. Então, todos aqueles que leem, aqueles que ouvem, todos aqueles que guardam, assim como eles são bem-aventurados. Da mesma maneira, nós precisamos ler a palavra todos os dias. Uma pessoa que recebeu a salvação, primeiramente, eu gostaria de recomendar para ler Evangelho de João primeiro, e assim vai em seguida. Então, se é para escolher uma das palavras mais importantes dentre os 66 livros que são tão importantes, mas eu gostaria de recomendar para lerem
o livro do Evangelho de João. Então vão lendo, vão lendo, vão lendo e ouvindo, e depois podem ler Mateus e assim vai em sequência. Então o Novo Testamento é muito importante. O Antigo Testamento tem partes muito difíceis, então não tente se forçar para lerem. Isso pode deixar para depois. Então, primeiramente, o cristão lê primeiro do Novo Testamento e depois, quando chegar no Antigo Testamento, começa a ler Gênesis, Êxodo, ler palavras mais fáceis de entender, os provérbios, salmos e assim vai indo. Então, é por isso que é muito importante o cristão ele ler a palavra. Então nós também meditamos a palavra antes do culto, não é? Então no início do culto a meditação é algo muito importante. Então quanto mais você vai meditando, que é a memorização, você precisa memorizar. Então aí saindo para a rua, você vai memorizando. Você está pensando em alguma coisa, memorize na palavra também. Você está caminhando, memorize. Você está preparando para dormir, memorize, porque isso se torna força para nossas vidas. É por isso que na palavra de Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando a palavra está dentro do seu coração, o Espírito Santo ele está dentro e está nos ajudando para que nós não pequemos. É por isso que nos dá a força. É por isso que nós aprendemos a palavra é a coisa mais importante. E é por isso que cada momento mais precisa ser transformado. E quando o Senhor ele vier, a nossa vida, o nosso coração, tudo precisa ser transformado para que seja um corpo santo, um corpo glorioso diante do Senhor Deus. O nosso coração e vivência, cada momento mais vai sendo transformado como filho diante do Senhor Deus, como cristão. Nós precisamos desse processo. E é por isso que todos os cristãos que receberam a salvação, realmente não é possível sozinhos. É por isso que nós precisamos orar juntos. Nós precisamos ouvir a palavra. Então, tudo que você conseguir obedecer, você precisa obedecer diante do Senhor Deus. Então, realmente, na obediência, nosso coração vai mudando. Eu gostaria de pedir isso para todos vocês. Então, é por isso que hoje também, após termos recebido a salvação, nós iremos aprender sobre um tema de um cristão que recebeu a salvação, que é muito importante. E se nós olharmos a palavra que nós já lemos, então, na palavra de Lucas, capítulo 10, versículo 25, que já lemos, eu irei ler novamente. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, quando é um doutor da lei, o doutor da lei é aquele que ensina a lei do Senhor Deus. Então, se nós falamos nas palavras de hoje em dia, podemos dizer que é o pastor, é o doutor em teologia, ou são pessoas que ensinam a palavra de Deus. Mas essa pessoa aqui, ele fez a pergunta mais importante diante do Senhor Deus, como um intérprete da lei, em vida. Ele disse, Mestre, que farei para dar a vida eterna? Como nós podemos ver na palavra de Gênesis, o Senhor, ele criou todas as coisas. Depois, em capítulo 1, versículo 27, ele criou o homem conforme a sua imagem, e ele diz que somos nós. Que o Senhor Deus, ele é Espírito e ele nos permitiu o Espírito. Ele ter nos permitido o Espírito quer dizer que ele nos permitiu o seu amor. Então, para que nós possamos nos tornar como seus filhos. Então, assim, nós possamos viver para a eternidade dando glória diante do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus, ele criou o homem conforme a sua imagem para viver diante do Senhor Deus. Então, o homem, ele nasceu neste mundo para obter a vida eterna diante do Senhor Deus. Da mesma maneira, realmente o Senhor que veio para nos permitir a vida eterna. Então, nós temos as pessoas que merecem receber realmente a vida eterna e a pessoa que quer dar a vida eterna está aqui. Então, pense bem, não é algo incrível esse encontro? Então, ele está perguntando, Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Então, se nós olharmos nesse método aqui, realmente o intérprete da lei, realmente a pessoa que precisa ir para diante do Senhor Deus, ele tem um formato errado. Qual é o formato, a forma, o método errado da vida dele? É que ele não está ali para obter a vida eterna. Ele foi o quê? Tentar o Senhor Jesus, tentando e dizendo, para ver o que o Senhor Jesus diz. O Senhor Jesus é o mesmo que Deus, é o Criador. O Senhor, ele veio como um formato realmente de Deus para este mundo. Então, ele
também com formato de homem. Então é Deus e homem a este mundo para salvar a todos. Mas esse intérprete da lei está tentando a Deus. Se nós olharmos em Deuteronômio, diz para não tentares a Deus, o Senhor teu Deus, como em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Então, em Mateus capítulo 4, versículo 7, também já disse para não tentar o Senhor teu Deus. Mas o intérprete da lei aqui, o doutor da lei, está tentando a Deus. Então, olhem só isso. Isso é um grande erro. Então, o homem não tem como tentar a Deus. Se ele quiser tentar a Deus, se olhar em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, o único teste, a única prova que você pode jogar é fazer o quê? É como na palavra de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Então é para saber se estamos na fé ou não. Essa é a única forma de tentarmos. Que podemos tentar, podemos fazer essa ação. Então, da mesma maneira, nós podemos ver que na palavra de Mateus aparecem várias pessoas que disseram Senhor, Senhor. Mas eles não irão entrar no reino de Deus. Porque eles creem. As pessoas do mundo creem que existe espírito, que existe céu, que existe inferno, existe tudo isso e aquilo. Eu também acreditava antes da salvação. Mas eu preciso pensar, será que isso é algo que o Senhor Deus, ele se agrada? Então, isso realmente é algo que é diante do Senhor Deus que todo mundo já crê? Se você diz que crê, fizestes bem, porque em Tiago, capítulo 2, versículo 19, também ele já disse, realmente até os demônios tremem diante do Senhor Deus. Então, até os endemoniados, realmente se nós olharmos no tempo do Senhor Jesus, eles descobriram na hora que o Senhor Jesus era Filho de Deus. Então, da mesma maneira, nós cremos que o Senhor, ele é Filho de Deus. Realmente isso é o quê? Que fizestes bem, até os demônios creem e tremem. Então, da mesma maneira, nós realmente cremos diante do Senhor Deus. Então, mas se olharmos aqui, essas pessoas do mundo, eles falaram muito sobre Messias, eles falavam, mas eles foram e crucificaram o próprio Senhor Jesus. Tá, agora quem está aqui? São as pessoas que estão frequentando a igreja, que dizem, eu creio em Jesus, creio em Deus, falam muito bem, frequentam muito bem a igreja, mas é uma fé que é admitida pelo Senhor Deus? É uma fé reconhecida pelo Senhor? É uma fé reprovada? É uma fé abandonada? É uma fé perdida? É uma fé errada? Então existem muitas fés assim, diversas e erradas diante do Senhor Deus. Então eu preciso ver se essa fé que eu estou diante do Senhor Deus está certo. Como? Eu preciso refletir diante da palavra. Porque a fé vem do ouvir. Então, da mesma maneira, como o Senhor já disse, que eu ouvir da palavra de Deus, eu preciso verificar, será que eu estou saudável? Será que eu peguei alguma doença? Então, da mesma maneira como eu faço exames periódicos para ver se eu estou doente ou não, da mesma maneira eu preciso examinar, preciso provar se eu estou na fé. Então, é por isso que eu preciso crer que o Senhor Deus ele existe, crer que o Espírito existe. Quão grande pecador eu sou, eu consigo crer nisso. Eu compreendi agora a graça do Senhor Deus. Realmente eu recebi a salvação. Então, quando eu começo a questionar um a um, então eu preciso saber se essa é uma fé exata diante do Senhor Deus, uma fé verdadeira. Porque você crê sem saber isso, sem conhecer, isso é o que? Uma loucura. Então, é loucura. Literalmente uma loucura. Uma pessoa nem tem a fé exata, mas ele fala, eu creio. É o que? Isso é uma loucura. Então nós temos várias seitas, não é? Essas que estão aí na Coreia. Mas essas pessoas, elas estão ali o quê? Numa confusão. Eles pegam pessoas idosas que estão morrendo e ficam falando, nossa, ele não vai morrer, ele é o Deus nessa terra. E ensina a palavra de forma errada, porque aquele pastor, ele fica falando que os 144 mil não é dentre os judeus, que está falando sobre as tribos, mas eles mudam a palavra dizendo, vamos criar aqui a tribo de Pedro, a tribo de André, e começa a colocar as pessoas nessa lista. Então, quando você vê pessoas que seguem essas seitas, é uma loucura. Então, são pessoas que, quando não sabem a palavra, ensinam a falsidade. A pessoa diz que tem fé, mas não tem a fé certa, ela vai crer e vai errado. Então, isso é uma fé errada. Então, você não deve tentar a Deus, você precisa tentar a si mesmo. Você precisa verificar será que eu estou certo ou estou errado? Então, olhem bem. Olha a pergunta que ele fez. Tentando o Senhor Jesus, ele disse, que farei eu para dar a vida eterna?
Nós já aprendemos a palavra que recebemos a salvação, nascemos de novo, recebemos o perdão dos pecados, fomos justificados. Mas isso nenhum destes pontos é feito pela nossa própria obra. Como em 1 Coríntios, capítulo 3, realmente não existe nenhum espírito que será justificado pelas obras. Pelas obras da lei, porque pelas obras da lei vem o entendimento do pecado. Da mesma maneira, realmente não existe nenhuma pessoa que consiga fazer o bem, fazendo as obras boas, que possa receber a salvação, como nessa palavra de Romanos capítulo 3. Então nós todos precisamos ver que nenhuma carne será justificada diante dela pelas obras da lei. Então olhem bem para esse mestre da lei, esse doutor. Ele está ensinando a lei, mas ele não tem essa compreensão do pecado. Porque ele está dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Porque ele pensa que, se me ensinar, eu consigo fazer. Isso é um coração enganoso, isso é um coração arrogante. Então ele, como doutor da lei, essa postura dele diante do seu Deus já está errada. Então é por isso que diante do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele foi e perguntou para esse doutor da lei: o que está escrito na lei? Como lês? Ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e teu próximo como a ti mesmo. E o Senhor Jesus disse: respondestes bem, faze isso e viverás. Então nós podemos ver que realmente quando os 10 mandamentos entregues para diante desse doutor, esse doutor ele entende muito bem, porque ele é doutor da lei, então ele dividiu em dois. Os 10 mandamentos é um para o Senhor Deus e o outro que é para o próximo. Então primeiro eu preciso o quê? Amar ao Senhor Deus com todo o teu coração, tua alma, e todas as tuas forças e todo o teu entendimento. Então, usar todo o teu coração, todo o coração. Usar todas as suas forças, fazendo toda a sua vontade, fazendo toda a sua vida. Existe alguém que consiga amar a Deus assim? O homem nasce como pecador. A vida toda dele é de pecado. Como assim ele consegue usar tudo? Ele consegue dar a vida diante do Senhor Deus? É impossível, não existe nenhum homem que consiga fazer isso. Só por palavras, como é que o homem pode amar a Deus assim? Não consegue. Então, usar todo o coração, toda a vontade, toda a vida para diante do Senhor Deus, não tem como. Então, realmente, como é essa evidência de que você pode amar a Deus invisível? É você amar o próximo como a si mesmo. Então, quando eu estiver com fome e eu vou lá e como, eu preciso que alimentar o meu próximo. Como eu, quando estava nu e eu me vesti, eu preciso vestir aqueles que estão nus. Da mesma maneira, eu preciso conseguir amar o próximo como a mim mesmo. Então quer dizer que nós precisamos amar todos aqueles que têm essa vida diante do Senhor Deus? Então você consegue amar o próximo como você ama a si mesmo? Não consegue, as pessoas brigam, querem tomar, querem roubar. Olhem só isso. Então, se nós olharmos, nós guardamos essa lei diante do Senhor Deus, não existe nenhum homem que pode ser justificado diante do Senhor Deus. Então, realmente, eles já perguntaram diante do Senhor. E o Senhor disse, sim, tá bom. Então, faça isso. Pode fazer. Faze isso e viverás. Mas, não tem como fazer. Nenhuma pessoa pode ser salva dessa maneira. Então, o que esse intérprete da lei ele já disse? Senhor, na verdade, eu já sou um doutor da lei, mas eu não consigo guardar a lei. O que eu devo fazer? Ele tinha que perguntar assim. Então, porque precisa receber o perdão dos pecados para ser salvo. Não adianta guardar as leis, porque é impossível. Porque se fosse possível, por que o Senhor Jesus viria para este mundo? Em Gálatas capítulo 2, versículo 21. Realmente, se não fosse pela graça de Deus, mas se a justiça viesse através da lei, Jesus Cristo morreu em vão. Cristo morreu em vão. Então pensem bem, Cristo ter vindo para este mundo, ter morrido na cruz, um corpo sem pecado, o Senhor Jesus morreu por um corpo pecaminoso como o nosso. Olhem só. Sim, pode colocar em prática. Consigo. E ele disse o quê? Quem é o meu próximo? Como é que ele está enxergando a si mesmo? E esse homem, como no versículo 29, ele acha que
querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Ele disse: Senhor, eu amo a Deus com todo o meu coração, a minha alma, as minhas forças, meu entendimento. E agora quem é o meu próximo? Se me ensinar quem é o próximo, eu vou amá-lo como se fosse a mim mesmo. Então olhem só isso. Como isso é uma mentira. Como isso é uma arrogância. Isso é uma hipocrisia. É por isso que o Senhor Jesus, olhando para este homem, disse: é um homem que realmente é hipócrita, é falso por completo. É por isso que o Senhor Jesus agora está dizendo para ele. Então, disse uma palavra da verdade muito importante. Então, quando são palavras realmente muito importantes, o Senhor Jesus sempre dava exemplos, que eram parábolas na época. E o Senhor Jesus disse para ele. Então, um homem descia realmente da Judéia para Jericó, mas ele se encontrou com salteadores e quase foi morto. Então, o que significa essa palavra? O Jerusalém é um castelo santo. Então, Jerusalém é um castelo que está nas alturas. Então, por volta de 700 metros acima do nível do mar. Então, o que significa descer? Descer é o processo da corrupção. E Jericó é aonde? Jerusalém está a 720 metros acima do nível do mar. E Jericó, ele está abaixo do nível do mar. 250 metros, quer dizer que é um lugar mais baixo. Um lugar mais baixo ao nível do mar. E se descer um pouco mais, tem o Mar Morto. O Mar Morto é 290 metros, mais ou menos, abaixo do nível do mar. Então, quer dizer que é o lugar mais baixo da face da terra. O Sodoma e Gomorra, quando foi destruído, aquele local foi destruído pelo fogo. Eu fui 2 vezes para aquele lugar. Lá também tem até fontes termais. E ao redor ali, também tem pedaços de enxofre. Se você acende o fogo, ele queima. Então ali temos fogo de enxofre. Então ali é o local onde os 4 cidades, junto com Sodoma e Gomorra, foram destruídos. Então Jerusalém é o Castelo Santo. E lá embaixo, no Mar Morto, nós podemos dizer que é o formato do inferno. A morte. Então quer dizer que lá é onde nenhum peixe sobrevive. Está tudo morto. Ali é a representação do inferno. Jericó é a cidade do pecado. Então você sair de Jerusalém indo para Jericó. O que isso quer dizer? Quer dizer que o homem, ele mostra o processo dele se corrompendo diante de Deus. Então eu também, quando estava indo por aquele caminho antes, de Jerusalém a Jericó, então esse caminho, por volta de 305 quilômetros de distância, você vai descendo. Lá não tem árvore, lá não tem nada. Lá só tem algumas pedras, rochas no caminho. E as pessoas antigamente passavam por lá. E eles se encontravam com salteadores que ficavam escondidos no meio das rochas, nos pedregulhos. Então as pessoas que estavam no caminho eram roubadas ou até mortas. Então esses são acontecimentos reais. É por isso que o Senhor Jesus está usando elas como parábolas. Então um homem estava descendo de Jerusalém a Jericó, se encontrou com esses salteadores. Então foram e roubaram tudo que tinham dele. Tudo que eles deixavam guardados ali, escondidos. Realmente eles foram roubados, furtados e quase morreu. Então, o que isso significa? Um pecador que partiu diante do Senhor Deus está nesse formato perdido. Trágico. Cada momento vai se afastando de Deus, vai descendo, vai até o Mar Morto, até o inferno. Então, o que significa o salteador? É o diabo? É o diabo que está escondido no meio do caminho. Então ele vai, ataca as pessoas que estão no meio do caminho e matam. Então ele vai e se torna um semi-morto. Como é isso que ele está dizendo? Agora esse homem não tem mais força para se levantar. Daqui a pouco ele vai morrer. Então nós podemos ver que esse é o formato infeliz deste homem. Então o Senhor ele está dizendo: ei, acorde. Então você está dizendo que ama o Senhor Deus, que ama a si mesmo.
ama o próximo como se fosse a si mesmo? Então, tudo isso é uma mentira. Estou partindo de Jerusalém, descendo para Jericó, se encontrando com os salteadores. Você que é o formato deste homem, que se encontrou com os salteadores. Você está num formato de se encontrar com o diabo e está quase morto? Você está num formato praticamente de morto? Como na palavra de Isaías, capítulo 1. Então, cada momento, mas como é que vocês estão pensando em serem realmente atacados novamente? Mais e mais revolta. E a sua cabeça está doente? E o seu coração desfalecido? E até agora não está conseguindo se recuperar dessas doenças, curar essas doenças. Então, mas se nós olharmos, vocês, eu, todos nós, nos encontramos com os salteadores, nós estamos quase morrendo, estamos vivendo num formato realmente trágico, miserável. Então, mas pense bem, realmente um cristão que está quase morto. Então ele fala, Senhor, eu consigo viver, eu consigo amar o próximo, consigo fazer isso e aquilo, assado. Será que tudo isso faz sentido? Então não deve pensar em procurar, em quem que realmente eu possa salvar. É você que é. E pensem bem, o doutor da lei está pensando o contrário. Ele é um homem arrogante, hipócrita. Ele está pensando que ele precisa procurar alguém para salvar. Então pensem bem, realmente está morto. Então, pensem bem, muitas pessoas aqui foram passando e deixando esse homem que estava morto, não é? O sacerdote, de repente, passou ali e viu aquele homem, mas passou de largo. Ele viu aquele homem que se encontrou com o salteador, estava morrendo, e falou, eu estou morrendo, estou morrendo. Mas, se olhar de uma forma, primeiro era o quê? Um sacerdote. Ele falou, nossa, o sacerdote. A roupa do sacerdote é diferente, a forma do andar de um sacerdote é diferente. Olhando de longe você já repara, nossa, é o sacerdote. Então, o sacerdote é aquele que ora pelo povo diante do Senhor Deus. E aí ele fala, nossa, esse homem vai me salvar. Agora eu estou vivo, eu vou poder ficar vivo. Então, se falarmos nas palavras de hoje em dia, um pastor famoso, a forma do andar é diferente do pastor. Me perdoem. Mas, chegando de perto, olhando, viu aquele homem morrendo e falou, nossa, que pena. Ai, e vai embora. Como pode uma coisa dessas? Então ele simplesmente viu e passou de largo. O que é esse levita? Então ele é um homem que faz somente trabalhos voluntários dentro do templo. É um homem que trabalha esforçadamente. Então ele viu ali. Primeiro, o sacerdote ele era muito santo, então passou, não é? Mas esse levita, ele tem esforço, ele tem a diligência dentro do templo, ele fala, ele anda rápido, fala rápido, faz tudo rápido. E então ele viu o levita e falou: "Nossa, agora eu estou salvo." O levita, ele faz trabalho voluntário, ele se esforça, então ele vai me salvar. Mas até aquele levita, vendo aquele homem, passou de largo. Ele falou: "Nossa, que pena, ele está morto, ele já está acabado." E é isso. Eu preciso passar. E ele vai embora. E passou. Então, sabe o que isso quer ensinar? Pessoal, as pessoas estão morrendo, todas acabadas por conta do diabo. Estão morrendo, estão indo para o inferno. Estão no formato assim, terrível, lamentável, na perdição. Mas, simplesmente passam de largo. Olhem só quantos religiosos passaram do lado dele. Eles passam com formato santo, dizendo: "Nossa, eu recebi o chamado de Deus. Nossa, eu recebi o poder de Deus. Se eu orar, o poder de Deus vai se manifestar e não sei o quê." Então tem muitas pessoas religiosas no mundo que dizem uma coisa dessas, não é? Passaram muitos ali do lado dele.
Parece que como se o Espírito Santo fosse assim ser derramado dos céus por conta desses homens. Então eles falam, então todas as pessoas olham e falam, nossa, estamos ficando cheios do Espírito Santo e não sei o quê. Assim como se ele estivesse derramando o poder do Espírito Santo sobre eles. Todas as pessoas querem segui-lo, mas não conseguem também. Mas e depois? Assim como estoura um balão, tudo desaparece, acaba. Então esse homem pode salvar? Não tem como. E o que é esse Levítico aqui? É aquele que faz esse trabalho? Então ele fala, eu trabalho esforçadamente dentro da igreja, eu ensino, eu faço isso, aquilo. E eu junto com os pastores, junto com anciões, realmente diáconos, tem muitas pessoas que fazem de tudo, se esforçam bastante. É bom você se esforçar bastante, mas esse esforço te salva? Então esse Levítico mesmo, ele pensando que é ele mesmo, mas mesmo se esforçando, não tem como. Mesmo que as ações, as obras pareçam ser santas, boas, não tem como. Então esse esforço que ele tem, essa dedicação que ele possui, tudo dele pode salvá-lo? Não, não salvam. Tudo passa de largo. Ele vai permanecer no formato miserável. Vocês precisam saber dessa verdade. Mas um samaritano chegou ali. Um samaritano, após a morte de Salomão, dividiu-se Israel em norte de Israel e sul de Judá. E norte de Israel, realmente eles também serviam ao Senhor Deus, tinham a lei do Senhor Deus, mas eles pecaram, desobedeceram, então o Senhor levantou a Síria para derrubá-los. Então em 721, norte de Israel foi destruído por conta da Síria. Então a Síria foi derrubada por completo e se misturou com os gentios, quer dizer que os gentios e os judeus se misturaram. Então as pessoas do norte de Israel, eles serviam a Deus, mas também serviam os ídolos dos gentios. Então quer dizer que eles viraram uma nação assim politeísta, começaram a virar uma mistura de tudo. E é por isso que os judeus, quando eles olham para o povo, realmente o povo do sul de Judá olhando para o norte de Israel dizia, nossa, eles são o quê? Traidores, eles se corromperam. Então eles são como cachorros. Então desprezavam por completo. Como em João capítulo 4, o Senhor, quando ele precisa ir para Samaria, precisa passar para ir para Galileia, né, o mar da Galileia, ele precisava passar por Samaria, e ele estava com fome, cansado, não é? E ele viu uma mulher que tinha cheio de pecado ali. Aquela mulher, ela não podia vir buscar água pela manhã ou pela noite. Quer dizer, pela manhã, tinha que vir sempre pela noite, no fim da tarde. Então, porque a vida dela era de ter vários maridos, então ela já se casou com o Silva, com o Souza, com várias outras pessoas. Então pensa bem, uma mulher cheia de pecado. E o Senhor Jesus, olhando para ela, disse, me dê um pouco de água. Então pense bem. Então um homem peregrino está passando na rua pedindo água para alguém, então é normal você dar água. Mas, o que ela viu ali? Ela viu que ele era o quê? Judeu. Eu disse, ei, você é judeu. Mas você está pedindo água para mim, mulher samaritana? Então você nos considera como animais? Nossa, bom demais ter te encontrado aqui. Você acha que eu vou te dar água? Não vou te dar. Então, os samaritanos não querem se encontrar com os judeus. Porque os judeus consideram os samaritanos como cachorros, os samaritanos consideram os judeus como inimigos. Então ninguém quer se relacionar ali. Ninguém quer dar água para ninguém aqui também, se olharmos assim.
Então o Senhor Jesus já soube disso. O Senhor Jesus soube. Então o Senhor Jesus, olhando para ela, disse: mulher, me dê um pouco de água. Porque se você soubesse quem eu sou, você teria me dado essa água. Então, mais do que eu pedir água, você me pediria a água da vida. E eu te daria a água da vida. Então, quer dizer que o Senhor está dizendo que iria dar a salvação para ela. Então o Senhor Jesus não disse: você não me deu água, então eu também não vou te dar água da vida. Então você vai para o inferno. E assim como o rico pediu na ponta do dedo de Lázaro a gotinha de água, você vai passar por isso. O Senhor Jesus estava dizendo desse jeito? Já que você não me deu água quando eu estava com sede, você agora vai sofrer, tá bom? Olha, veja só. Parece que iria falar uma coisa assim, mas não disse. Ele disse: você não me deu água. Mas se você me pedir, eu te darei a água da vida. Então, coisas mais detalhadas nós vemos depois. Mas se nós compararmos os judeus e os samaritanos, é esta a relação. Como na palavra de João, capítulo 8, o que os judeus olhavam para o Senhor Jesus e diziam? Ele falou: nossa, você é samaritano, você é endemoniado. Então, os judeus chamavam o Senhor Jesus de samaritano e desprezavam a Jesus. Todas as obras de Jesus também eram pelo poder do demônio. Então, como os judeus de Jerusalém desprezavam o Senhor Jesus, como se fosse um samaritano. O Senhor Jesus, ele disse: eu honro a meu Pai, mas vocês desonram a mim. Então, realmente desprezam o samaritano, da mesma maneira, desprezam o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, na verdade, é o samaritano. Então, o homem samaritano aqui, quando ele estava passando pela rua, viu esse homem que estava morrendo. Esse homem que estava morrendo, ele estava descendo de Jerusalém. Quer dizer que é um judeu. Passou o levita, passou o sacerdote, mas será que o samaritano vai ajudar esse judeu? Esse samaritano, se fosse uma pessoa comum, ele ia falar: nossa, me desprezava, nunca respeitou a nós, então eu espero que você morra. E deixava ele ali, não é? Porque os judeus nos desprezam. Então, se não matar e deixar, já é um alívio. Mas olhem só. Então, esse homem samaritano. Então, o judeu é inimigo, são inimigos. Mas o Senhor Jesus, realmente ele está dizendo que ele é o homem samaritano. Então, vendo aquele homem, movendo de íntima compaixão, se aproximou-se dele. Estavam morrendo. Se deixar, ele vai morrer. Mas moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, ele é o azeite de oliva, não é? O vinho é utilizado como comida, mas também, em casos de emergências, podem ser utilizados como remédio para tratar. Então, no vinho tem um álcool, então dá para poder limpar, né? Dá para esterilizar. E o azeite de oliva, realmente ele pode ajudar na cicatrização da ferida. Utilizavam antigamente. Hein? Então ele foi, rasgou a roupa dele, atou, quer dizer que ele enfaixou as feridas. E depois, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite, vinho e pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. Então pôs sobre o seu animal. Então, se olharmos aqui, colocou sobre o animal. Então, nós podemos dizer que a estalagem é um lugar onde as pessoas descansam, não é? E foi até o dono ali e pediu: por favor, cuide muito bem desse homem. Deu 2 denários. Pediu para que orasse. Então, deu os 2 denários. E dando para o dono, pediu para que cuidasse desse homem. E caso gaste mais,
Quando eu voltar, irei pagar. Tá, até que eu retorne. Cuide muito bem deste homem, por favor. Ele pediu desse jeito. Então isso representa o Senhor Jesus. Então pense bem. Quem é o próximo? Quem é o meu próximo? E perguntou esse homem, esse doutor da lei. Então, o Senhor Jesus, ele já disse. Então não é para procurar um vizinho para salvar, mas você precisa procurar o Salvador. Mas ele está procurando o quê? Alguém para ele salvar. O Senhor está dizendo, eu sou o seu próximo. Eu sou aquele que vai te salvar. Então, se nós olharmos, o azeite representa o Espírito Santo. Como em 2 Coríntios, capítulo 4, já disse que é para receber o quê? Realmente a unção do Espírito, o Espírito Santo. O vinho representa o sangue do Senhor Jesus. Então o Senhor, ele disse para comer realmente desse pão que é a sua carne e o vinho que é o seu sangue, é o sangue da aliança que derrama por todos. Então está morrendo por conta do diabo, está cheio de feridas. Então o homem está nesse formato tão delicado que é frente à morte, mas e agora? Já disse o Senhor Jesus, o meu Salvador. Quer dizer que pelo sangue e espírito já renasci. Então quer dizer que realmente nesse formato, um pecador tão coitado que está morrendo, ele precisa dizer, Senhor, por favor, me salve para que ele possa salvá-lo. Então, mas ele fala, eu sou santo, eu sou bom. Como é que o Senhor pode salvar? Não vai salvar. Então, primeiro, você precisa se arrepender que você é um pecador imundo. Então você precisa dizer, Senhor, por favor, me salve. Isso é arrependimento. Então ele fala, isso é Deus, aquilo é Deus, e serve tudo que ele acha que é bom, certo? Mas isso está errado. Você precisa saber que você é pecador primeiro. Você precisa pedir para que o Senhor possa me salvar, dizendo, Senhor, por favor, me salve. Senhor, tenha misericórdia de mim. Para essa pessoa, o Espírito do Senhor trabalha. O Senhor, ele morreu por todas as pessoas deste mundo. Mas todas as pessoas do mundo creem nisso? Não creem. Quem é que pode crer nisso? Quem compreendeu essa graça do Senhor Deus? Quer dizer que antes precisa saber que ele é um pecador imundo diante de Deus. Desde o momento que você nasce como um pecador, você nasce com essa concupiscência do pecado, você bebe, come do pecado, vive desse jeito. E é por isso, um dia ao morrer, ele percebe, eu vou morrer e vou para o inferno. Então ele está na frente das portas do inferno, dizendo, Senhor, por favor, me salve. Então olhem só para os dois malfeitores que estavam ao lado do Senhor Jesus. Um disse, se tu é o Filho de Deus, desça e nos salve também. Mas o que o Senhor Jesus disse? O outro, olhando para Jesus, vendo que estava orando pelos pecadores, ele começou a pensar, nossa, ele é quem? Ele é um Senhor que veio para salvar os pecadores. Ele é um Senhor que está morrendo por mim. Então ele disse, ei, eu e você estamos morrendo por conta do pecado que nós cometemos, mas esse Senhor não tem pecado. Mas até agora você não teme a Deus? Então ele foi e disse para o Senhor Jesus, Jesus, quando tu fores para o teu reino, lembra-te de mim. Por favor, será que não tem como ele me levar junto? Se eu fosse como o Senhor Jesus, ia dizer o quê? Eu, seu malandro. Quantas pessoas você já matou? Já roubou? Você já frequentou a igreja alguma vez? Você já fez algum trabalho bom? Você nunca fez nada de bom. Agora você está pedindo graça para ir para o céu? Se fosse eu, ia falar isso. Falar, sai daqui, seu pecador. Mas, como o Senhor Jesus, que é tão misericordioso, disse, eu morri por ti também. Em uma única palavra, o Senhor Jesus disse, tá ótimo. Então, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso.
naquele mesmo instante. Então nós podemos dizer que essa pessoa recebeu essa graça diante do Senhor Deus. Então a primeira pessoa que recebeu a salvação para entrar no reino do Senhor Deus foi esse pecador, que pode ir diretamente para o reino de Deus. Não é mesmo? Então, vocês forem para o céu, vocês já viram o céu? Então, o Senhor Jesus já disse que levou. Então, e agora? Realmente ele pediu para diante do Senhor Jesus. Ele disse, Senhor Jesus, eu sou um pecador. Por favor, me leve para o céu. E o Senhor Jesus disse, sim, vou levá-lo. Ele sabia que ele é um pecador imundo. Então, o Senhor, ele permitiu a graça para ele. Como na palavra de Jeremias, o Senhor ele já disse, realmente se você buscares com todo o seu coração, quando buscar diante do Senhor Deus, o Senhor Deus com certeza vai permitir a salvação. Porque esse derramamento do sangue quer dizer que é o quê? O vinho e o azeite que é o Espírito Santo. O Espírito Santo e o sangue do Senhor Jesus. Através do azeite, do vinho, atando-lhe as feridas do pecado. Quer dizer que é pelo sangue do Senhor Jesus. Para receber essa salvação. Para poder crer nisso. Isso é o Espírito Santo. Como na palavra de João, capítulo 5. Realmente o Senhor já diz que quando o Espírito Santo ele vier, ele irá testificar sobre ele. Então o Senhor Jesus realmente veio e fez o trabalho. O Espírito Santo é aquele que faz compreender. Como em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Então o Senhor já disse que nós já recebemos, não o Espírito deste mundo, mas o Espírito de Deus, que nos fará saber todas as coisas que vêm de Deus. Então quer dizer que é o Senhor, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, o seu sangue. Quer dizer que está nos atando a nossas feridas. Então levou sobre o seu animal para a estalagem. E nós podemos ver essa é o formato do pecador sendo salvo. Então esse homem agora ele conseguiu escapar da morte, mas ele tem o quê? Muitas feridas. Durante um longo período de tempo ele precisa ser curado. Então o que é que ele fez aqui? Então o Senhor da sua ida até a volta precisa o que ser? Cuidado, não é mesmo? E aonde que o Senhor ele deixou? Ele o deixou na igreja, que é a estalagem. Então aqui é o local da comunhão dos santos. Quer dizer que ali foi deixados para que possam salvar. Então, nós podemos dizer que o dono da estalagem não é o pastor, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que realmente pela palavra, pelo amor, pela graça, nos salva. Então, dando 2 denários, disse, por favor, cuide deste homem. Então, realmente usou o azeite, o vinho, atou-lhe as feridas, colocou sobre o seu animal, trouxe até a estalagem. E agora precisa cuidar dessa saúde deste homem. Ele está cheio de feridas. Agora, se ele morrer, realmente, ele já não está correndo risco, né? Perder a vida. Mas, agora a vida dele precisa mudar. Então, isso na estalagem, dentro da igreja, cada momento mais. E isso é a graça de Deus, isso é a verdade. Os 2 denários, como na palavra de João. Capítulo 1, versículo 17. Que a graça e a verdade vêm através de Jesus. Esse aqui é os 2 denários, a graça e a verdade. Quando nós recebemos a salvação, depois precisamos continuamente da graça. E ainda nós estamos num corpo que ainda não foi transformado. Pode ser que nós vamos e erramos. É por isso que quando nós realmente nos confessamos nossos pecados, nós recebemos a salvação, o Senhor, Ele nos perdoa os nossos pecados. Então, da mesma maneira, realmente não quer dizer que os nossos pecados foram desaparecidos.
Nós precisamos manter essa comunhão, não é? Então, quer dizer, porque nós ainda pecamos, porque nós temos a salvação, mas pecamos. Então, nós precisamos pedir, Senhor, por favor, me perdoe sobre esses pecados. Então, Senhor, e Ele ter perdoado esse pecado, isso é graça. Então, até essas feridas, todo esse trabalho diante do Senhor Deus, então, o que ajuda é a verdade. Então, pela graça, Ele nos ajuda, pela palavra, Ele nos ajuda. Então, em todas as coisas, em verdade, Ele nos protege e nos cuida. Então, esse Espírito Santo, cada momento mais, está cuidando de cada um de nós. Então, Ele está aqui junto conosco também, tá bom? Então, o Senhor ele está dizendo, até que eu retorne. Então, o Senhor Jesus, que veio pela primeira vez, realmente é o Senhor que derramou seu sangue precioso por todos nós. O Espírito Santo, vendo isso, Ele nos salvou. Então, Ele não somente nos salva, mas Ele nos renova em espírito cada momento mais. Então, aquele que nos permite para que possamos compreender a sua graça é o Espírito Santo também, cada momento mais. Até que o Senhor, Ele retorne. Então, quando o Senhor, Ele retornar, realmente Ele já disse, quando eu retornar, pagarei, não é? Então, da mesma maneira, quer dizer que nós não somos completos até a vinda do Senhor. Mas quando o Senhor, Ele vier, então o que é que nos falta? Realmente dentro de nós nos falta muitas coisas ainda. Então, na vinda do Senhor, esse nosso corpo é um corpo que ainda não foi transformado. O nosso coração e vida precisa mudar a cada momento mais, para que assim o nosso corpo possa ser transformado em verdade. Como em Romanos capítulo 8. Então, quando é que nosso corpo é transformado? Quando o Senhor, Ele vier. É por isso que em Filipenses, capítulo 3, versículo 28, já disse que a nossa cidadania está nos céus. A nossa cidade está nos céus. Então, nós somos as pessoas que recebemos a salvação. Então, se nosso corpo nasceu aqui na Coreia do Sul, nós somos o quê? Somos cidadãos coreanos. Mas, quando nós fomos para o céu, nós temos a nossa cidadania no reino dos céus. Então, isso é algo exato. Entenderam? Nossa cidadania está nos céus. Então, já acabou a imigração. Nós já temos o visto. Agora nós não estamos indo de avião. A qualquer momento, num piscar de olhos, iremos para os céus. Então é por isso que nós estamos esperando por esse Senhor que nos salvou. Então nossa cidadania está nos céus. Nós estamos vivendo junto desse Senhor. Como em Efésios capítulo 2, realmente já disse que nós somos a família de Deus. Nós somos aqueles que queremos viver com o Senhor para sempre. Nós temos nossos irmãos e irmãs todos unidos. Agora aqueles que receberam a salvação estão em um único só corpo. É o nosso Deus, o nosso Pai. O Senhor Deus, o nosso Pai, os nossos irmãos e irmãs. Estaremos todos juntos para vivermos no reino de Deus. E para isso nós precisamos saber viver juntos aqui na terra também, não é? Parem de brigar, entendeu? Não briguem. Não odeiem, não odeiem uns aos outros. Nós todos nascemos em um único pai, em uma única mãe, não é? Em espírito, mas em carne, vivemos em famílias diferentes, temos rostos diferentes. Precisamos nos ajudar. Tem dificuldades, precisamos ajudar uns aos outros. Porque nós somos aqueles que queremos viver a eternidade nos céus. Então nós somos aqueles que escolhemos esse caminho. Então agora nós todos precisamos nos segurar. Então nós estamos vivendo nessa terra, então nós também precisamos conseguir viver no reino de Deus, juntos. É por isso que nós estamos esperando por esse Senhor. Então esse malfeitor, realmente que estava quase morrendo, o samaritano também, que se encontrou com esse homem que estava quase morrendo, agora foi salvo, resgatado pelo samaritano, levado para a estalagem, deu os 2 denários pedindo para curá-lo e cuidar. Então é esse homem que se encontrou com esse malfeitor e agora ele está esperando o quê? Para que esse homem retorne, não é? Só está aguardando pelo retorno desse samaritano. Então você não pode estar num formato miserável como antes.
Você precisa ser curado completamente, você precisa estar num formato saudável para se encontrar com seu Salvador. Então, é isso que o Senhor lhe deseja observar. Então, nós, cada momento mais, a nossa vida precisa ir mudando para nós possamos estar perfeitos na sua vida. Em um formato perfeito, nós precisamos nos encontrar com o Senhor. É por isso que em Filipenses capítulo 3, versículo 21, e transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Quer dizer que o nosso formato, o nosso corpo precisa ser transformado em forma gloriosa diante do Senhor Deus. Porque esse corpo precisa ser transformado como o do Senhor. Então nós que éramos como a largata, tão nojenta, comendo só folhas, mas ela foi e se encasulou e sai como borboleta. Esse corpo tão baixo, parece um verme, parece uma lagarta, mas olhem só como se transforma numa borboleta, sai voando, não é? Passa pelos mares, pelos oceanos. Da mesma maneira, nós com esse formato glorioso precisamos ser transformados diante do Senhor Deus. É por isso que em 1 João capítulo 3, versículo 1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, e não o conhece a Ele. Então, quando o Senhor, Ele veio, nós, como o Senhor, para sermos transformados como o Senhor. Isso quer dizer que nós iremos vê-lo, realmente como Ele o é. Então, nessa vinda do Senhor, nós iremos ser transformados como o Senhor, completo, um corpo glorioso. Então, nós nos tornamos como o Senhor. Nós precisamos ter realmente essa esperança. Todos aqueles que têm essa esperança diante do Senhor Deus, realmente eles podem ser purificados diante do Senhor. O nosso corpo precisa ser transformado de forma santa, gloriosa diante do Senhor Deus, mais incrível, mais celestial do que os próprios anjos. Nós iremos ser transformados. Para todos aqueles que têm essa esperança, realmente precisam ser purificados, como nós nos purificamos. Então, para nos purificarmos nessa terra também, precisamos nos afastar do pecado. Nós precisamos nos discernir das pessoas do mundo. Nós precisamos ser discernidos dessa geração maligna. Precisamos cada momento mais de forma santa diante do Senhor Deus. Então nós precisamos chegar até essa estatura da perfeição diante do Senhor Deus. Por isso que cada momento mais nós precisamos nos tornar puros, limpos diante do Senhor Deus. Para que na sua vinda nós possamos estar diante do Senhor em um corpo santo, celestial. Então nós precisamos ser transformados. Então, o nosso corpo também vai ser transformado por completo. É isso que o Senhor também já nos prometeu. Como na palavra de Lucas, capítulo 10, vocês já conhecem a palavra, não é? Leiam de novo quando chegarem em casa, tá bom? Então, ele já disse, cuida dele, tudo o que mais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Versículo 36, é uma palavra muito importante. Versículo 36. Agora o Senhor Jesus, depois de contar toda essa parábola, perguntou para o doutor da lei. E o doutor ele perguntou, quem é o meu próximo? E o que o Senhor Jesus já explicou quem é o próximo, não é? Então esse doutor da lei também se encontrou com os malfeitores, não é? Os salteadores. Então, agora quem ensina a palavra de Lucas capítulo 10, eles esquecem de tudo isso, é engraçado. Eles começam a dizer, você é o samaritano, você precisa ser um bom samaritano. O outro, o seu próximo, é aquele que se encontrou com os salteadores. Então pense bem, se você for procurar alguém que se encontrou com os malfeitores, não se preocupe, o policial e a emergência já chegou e já levou essa pessoa. Então na verdade, você é aquele que se encontrou com os salteadores. Ele está perguntando, quem é o meu próximo? E o Senhor Jesus está dizendo. Então quem é aquele que se encontrou com o salteador? Quem é o meu próximo? Então, quem é o próximo? O Senhor está dizendo, você é aquele que se encontrou com os malfeitores? E quem que está para te salvar o samaritano? Eu sou o samaritano. Mas as pessoas, elas calculam de forma errada. Eles pensam que eles são os samaritanos, os benfeitores. Mas não é. Todas as pessoas do mundo ensinam assim, ao contrário. Esquecem de tudo que é importante que está no meio do caminho.
Então, quem é que irá se tornar realmente a pessoa que se encontrou com os malfeitores? É você mesmo. Você que precisa se encontrar com o Senhor Jesus. Então, ele disse o quê? Realmente o que mostrou misericórdia para com ele, não é? Então, quem é aquele que deu misericórdia para com ele, que usou de misericórdia? Então, é o samaritano, que é o Senhor Jesus. Então, o Senhor está dizendo, você vai, faz da mesma maneira. Então, eu, Jesus, sou aquele que pode permitir essa misericórdia, posso te salvar. Só precisa olhar nessa palavra. Se vocês ou não lerem a Bíblia direito, vocês podem esquecer. Quem é o Senhor? É o Senhor. É o Senhor que está na frente dele. É ele que pode dar essa misericórdia? Não é ele, é o Senhor Jesus. Ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Então ele está pensando o que quando ouvir essa palavra? Ah, então quer dizer que eu preciso ir também. Eu preciso procurar essas pessoas e preciso salvar, não é? Então o Senhor Jesus está dizendo o quê? Não é isso. É se você quiser receber essa misericórdia, você precisa procurar alguém que vai te permitir essa misericórdia para que assim você possa permitir a misericórdia também. Como na palavra de João, 1 João capítulo 2, versículo 6. Então, o Senhor Deus, como ele agiu para conosco, nós precisamos agir para com o próximo também. Então, da mesma maneira, realmente o Senhor ele permitiu essa graça para nós, não é mesmo? Então, o Senhor, como ele me salvou, o Senhor, como ele me cuidou, da mesma maneira eu preciso pregar para o próximo. Eu preciso ajudar para que o próximo receba a salvação. Assim como o Senhor ele fez isso para comigo. Então, quem que está dentro daquele que recebeu a salvação? O Senhor Jesus. Então, aquele que diz que permanece em Cristo. Como em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Realmente nós já vemos na palavra, não é? Como na música que já cantamos, não é? Agora Cristo está dentro de nós e a nossa vida já mudou. Agora Cristo está dentro de mim. O Senhor Jesus, ele está dentro de mim. Então, realmente está dentro dos salvos. Então, eu preciso saber, nossa, realmente o Senhor está dentro de mim, nós sabemos. Após receber a salvação, eu também percebi, falei, nossa, o Senhor está dentro de mim. Então, antes eu também não sabia, antes eu pensava que eu somente havia recebido esse perdão dos pecados, eu falava, nossa, isso é a salvação. Nossa, agora eu compreendi, quer dizer que agora eu recebi a salvação. Ah, quer dizer que agora eu recebi a vida eterna? Nossa, é assim? E vai aprendendo. Quer dizer que Cristo Jesus, ele foi crescendo dentro de mim. Ah, o Senhor Jesus que está dentro de mim. Agora ele está dentro de mim. É por isso que na palavra de Gálatas, capítulo 3, versículo 12, versículo 2, realmente nós temos recebido o Espírito Santo, não é que nós tenhamos feito alguma coisa, é porque nós ouvimos e cremos diante do Senhor Deus. Então quer dizer que o Espírito Santo é aquele que faz para que nós possamos compreender que Jesus, o crucificado, nos permitiu essa graça para nós. Então nós recebemos esse Espírito da graça que vem do Senhor Deus, então nos permitiu para que nós possamos receber a salvação. Nós não simplesmente só compreendemos, mas o Senhor agora está dentro de mim. O Senhor Jesus que perdoa os meus pecados, agora ele está dentro de mim. É por isso que em João capítulo 14, versículo 20, e então ele fala, naquele dia, no dia da salvação, então você dentro de mim e eu em você. Então agora o Senhor está dentro de mim e agora eu estou dentro do Senhor. Da mesma maneira, eu e o Senhor somos inseparáveis. Como em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Agora nós somos o Senhor em um único Espírito. Assim como o ferro entra no fogo e o fogo entra no ferro. Então olhem só. Realmente você pode colocar uma espada dentro da... Dentro do fogo, você vê e nós chamamos de espada de fogo, não é? Então, porque agora entrou o fogo, entrou dentro do ferro, e o ferro está dentro do fogo, então estão do quê? Misturados. O completo. Então, eu estou dentro do Senhor, o Senhor está em mim. Então, agora o Senhor já disse, realmente sabeis que agora nós estamos aqui. Eu estou dentro de vós e vós em mim. Agora é inseparável o Senhor em nós. Então, isso é algo incrível diante do Senhor Deus.
Então, como na palavra de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo que foi crucificado. Então, agora, esse Cristo, esse Senhor, ele se tornou o dono da minha vida. Então, antigamente eu vivia do jeito que eu queria, fazendo o que eu queria. Mas agora já não é assim. Agora Cristo está dentro de mim. Esse meu novo dono está dentro de mim. Então, ele é o dono da minha vida. Então, se for a vontade do Senhor Deus, eu vivo. Se for a vontade do Senhor Deus, eu morro. Então, viver ou morrer, faremos conforme a vontade do Senhor. Então, o Senhor é o dono da minha vida. Agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Algumas pessoas dizem: Ah, Senhor, você pode descansar em casa hoje, tá bom? Eu sei que o Senhor está cansado hoje. Eu vou para um lugar hoje que o Senhor ele não se agrada um pouco, viu? Então, o Senhor fica aqui, tá? E eu vou lá. O Senhor ele vai dizer o quê? Pode ir lá. É isso? Não, o Senhor vai dizer: Eu vou te seguir. Como é que o Senhor ele simplesmente vai me deixar? Eu vou ali para a noite e ele ficar dançando, se mexendo? Vocês precisam tomar cuidado. Como em Efésios capítulo 4. Então, nós não podemos preocupar o Espírito Santo que está dentro de nós. Como João capítulo 4, realmente, Tiago capítulo 4, versículo 5. Realmente, nós não podemos dar preocupação, não podemos realmente transferir esse anseio para o Espírito Santo que está dentro de nós. Então, porque realmente o Senhor ele nos ama tanto. Nós não podemos amar mais outras coisas do que o próprio Senhor. Então, o Senhor, ele morreu por mim, ele derramou o seu sangue por mim. O Senhor agora está vivo dentro de mim. O Senhor me conduz para até os confins da terra. Esse é o Senhor da minha vida. Então, o Senhor Jesus me amou e agora eu também amo ao Senhor. Então, o Senhor, ele veio para me salvar e morreu na cruz por mim. Então, o Senhor Jesus morreu por mim. Então, o Senhor Jesus é aquele que me ama e eu amo o Senhor também. Então, mais do que antes, eu amo ao Senhor. Então, isso é algo lógico. E é por isso que agora o Senhor me ama, como o Senhor, ele me salvou. Da mesma maneira, aqueles que receberam a salvação, realmente nós podemos nos tornar nesse samaritano, porque agora nós sabemos que o Senhor, ele fez algo por mim. Então, eu preciso fazer o mesmo que o Senhor fez por mim. Então, assim nós podemos salvar aqueles que estão na perdição. Então, nós precisamos lembrar que o Senhor ele efetuou o seu trabalho por nós. Da mesma maneira, nós também precisamos fazê-lo. Então, como o Senhor ele fez isso por mim, eu preciso fazê-lo. O Senhor, ele morreu por mim. O Senhor teve misericórdia de mim. Então, eu preciso ter misericórdia pelo próximo também. Então, nós somos o segundo samaritano. Então, agora, realmente nós todos somos aqueles que recebemos a salvação diante do Senhor Deus. É por isso que precisamos fazer o trabalho de salvar os outros espíritos. Como em Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15, ele disse: Realmente, como ouvirão se não há quem pregue? Então, como crerão se não ouviram? E como pregarão se não foram enviados? Então, o Senhor já disse, como o Senhor Jesus já disse novamente: Realmente, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, o Senhor, ele nos salvou. Ele morreu na cruz para fazer preparar esse trabalho do Senhor para cumprir a salvação. Nós fomos enviados para podermos pregar. Então, como que pregarão se não forem enviados? Então, como que realmente deixarão de pregar se foram enviados? Então, como é que ouvirão se não há quem pregue? Então, o Senhor mesmo que tenha feito esse trabalho da salvação. Então, se é uma pessoa que recebeu a salvação, agora ele está simplesmente com a boca fechada, como pode? Não pode ser assim. Então, realmente, como que irão pregar
se não foram enviados, não é? Então, a pessoa pode receber a salvação simplesmente assim sozinho? Não, é preciso o quê? Da ajuda de todos aqueles que estão ajudando, permitindo a palavra, orando, convidando. E assim que recebe a salvação. E nós fazemos o mesmo, a palavra vai vindo cada momento mais. Isso é o trabalho diante do Senhor Deus. Então o Senhor ele disse para nós fazemos o mesmo. Já entenderam? Para nós também, todos. Existem 3 coisas aqui. Então agora, realmente nós temos o samaritano, não é? Ele foi e pegou e atou as feridas e derramou o azeite, o vinho, atou as feridas para sarar, e isso é salvar nosso espírito. E assim colocou sobre o seu animal e levou até a estalagem. Então isso é levar até a igreja. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, o Senhor ele nos salvou. E em Espírito Santo, em Cristo Jesus, nos chamou para a comunhão. O que é essa comunhão? É a comunhão dos santos. É a igreja. As pessoas que receberam a salvação não estão sozinhas, agora estão juntos do Senhor. Então é essa comunhão que nós temos. Nós podemos dizer em inglês que é fellowship, não é? É um rebanho. Então é esse fellowship que nós temos essa relação com o Senhor. Então nós temos essa comunhão com Cristo. Essa comunhão que temos com Cristo é para com o Pai, Cristo Jesus. Não é uma relação mundana, mas é com Cristo Jesus. É uma relação santa com Cristo. Nesse meio, nós estamos em comunhão. Nós estamos aprendendo a palavra. Não quer dizer que o Senhor ele está dentro de nós. Ele nos renova todos os dias. E é por isso que na vinda do Senhor nós somos transformados também por completo. Então nós precisamos estar dentro dessa comunhão. Entenderam? Então nós partimos do Senhor Deus e estamos partindo do Senhor Deus. E não podemos ser assim. Então uma pessoa fala, eu vou viver assim, vou fazer aquilo, isso. Ele fala, por que fica me enchendo o saco falando isso, aquilo? E vamos lá e pensa, ele sai. Ele fala, agora eu quero lá conhecer o mundo. E o cachorro que estava passando na rua vai lá e morde esse bebê que fugiu de casa. E uma pessoa na rua fala, nossa, é uma criança que está saindo. E vai lá e leva para um orfanato. Olha só isso, não pode acontecer uma coisa dessa, não? Isso é um grande problema. Então você não pode sair da comunhão. Porque senão você se torna o quê? Um órfão. Entenderam? Precisa estar dentro da comunhão, esperando até a vinda do Senhor. Então entenderam o que isso significa? A comunhão você precisa estar junto. É fácil. Só você precisa estar junto do Senhor, crescendo cada momento mais. Então é por isso que nós todos, junto com Cristo Jesus, estamos aprendendo a palavra. Estamos cada momento mais esperando pelo Senhor. Então, assim, nossa vida também pode ser mudada por completo na sua vida. Hoje nós iremos aprender até aqui, e depois continuamente nós iremos aprender o que é que devemos fazer com a nossa salvação. Cada momento mais precisamos crescendo. As pessoas que receberam a salvação, leiam a palavra de João, tá bom? Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós todos que estávamos no meio do pecado, o Senhor nos salvou primeiramente. Nós que andávamos em nossos delitos, pecados, inimizades com o Senhor, nós recebemos o perdão, nós recebemos esse amor do Senhor. Através desse sangue precioso do Senhor, nós fomos salvos por completo. Nós, para que não recebêssemos mais o castigo eterno diante do Senhor Deus, o Senhor nos permitiu essa sua graça. Senhor, que é a vida, o Senhor, que é a esperança das nossas vidas. Nós agradecemos pelo Senhor estar conosco, por permitir a sua esperança, a sua graça dentro das nossas vidas, até a vinda do Senhor. E nós possamos viver dentro desse rebanho santo, para que nós possamos amar uns aos outros, para que possamos obedecer, para que nós possamos darmos essa grande graça diante do Senhor Deus. Senhor, para que nenhum espírito se perca, realmente se afaste do Senhor, que o Senhor possa nos conduzir o restante das nossas vidas, que nós possamos viver diante do Senhor pela condução do Espírito Santo e Palavra. Nós dependemos somente do Senhor e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.